Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como eu tinha falado na outra aula, a tia hoje vai dar aula de novo e mais ou menos relacionado ao assunto que a gente deu na aula passada. A gente falou sobre o medo da morte e hoje a gente vai falar sobre suicídio, né? Que infelizmente acontece muito ainda no nosso país, no mundo todo. Vamos começar com o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5 e tem 14 e 15. E o título é O Suicídio e a Loucura. O item 14. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Item 15. Acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura e que podem ser chamados de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. Suicídio, a gente já ouviu falar bastante, né? São aquelas pessoas que, por um desgosto da vida, como fala o Evangelho pra gente, por não estar satisfeito, às vezes teve um dia ruim, tá com problemas, alguma coisa assim, eles acham que na morte eles vão encontrar a solução. E a gente que é espírita, a gente sabe que não é bem assim. Porque depois que a gente desencarna, depois que a gente morre, o espírito permanece vivo. Então, como é que a gente vai solucionar um problema, um sentimento ruim com a morte? A gente vai continuar sofrendo mesmo assim. Só que as pessoas não acreditam, ou não acreditam na vida após a morte, ou não acreditam em Deus, e eles acham que o suicídio é a solução. E a gente sabe que não é. Vamos fazer a prece e a gente vai ler o livro dos Espíritos um pouquinho, para depois eu mostrar umas imagens para vocês. Querido e amado Mestre Jesus, esteja conosco em mais um domingo de aprendizado, mais um domingo de conhecimento sobre a doutrina espírita e sobre esse assunto tão importante, tão atual, para a gente levar em conta nos dias de hoje. Esteja conosco, nos abençoando, iluminando cada família, cada lar aqui representado, de cada criança que está assistindo a esse vídeo. Esteja conosco, Senhor, nos dando a permissão para começar mais uma aulinha. Bom, o Livro dos Espíritos hoje é Desgosto da Vida, Suicídio. É a pergunta 943, a gente está no Penas e Gozos Terrestres, né? A gente falou do temor da morte e agora a gente falando um pouquinho sobre o suicídio, o desgosto da vida, leva a gente a pensar, a gente associando com o assunto da aula passada, será que esses espíritos que pensam em se matar, né, pensam no suicídio, será que eles não têm medo da morte? A maioria não.
Pelo contrário, né, eles encontram na morte, eles querem achar na morte uma solução. Eles acham que acabando com a vida, eles não vão ter consequências, não vão ter para onde ir, né? Então, vamos começar? São muitas perguntinhas, tá? Eu vou ler aquelas mais importantes, que mais têm impacto para a gente poder falar, para a gente poder explicar. Mas em casa seria bom vocês também lerem com seus pais o restante das perguntas, os comentários, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Ou seja, da onde vem esse desgosto da vida? Por que a gente não gosta da vida? Né? Aqueles indivíduos que são infelizes. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Ociosidade é o quê? É você ficar sem fazer nada. É aquela pessoa que não tem um objetivo na vida, que não trabalha, que fica em casa sem fazer nada, não tem uma ocupação na cabeça, não tem uma preocupação. A gente sabe que quando a gente trabalha, a gente tem atividade para fazer, a gente tem escola, a gente tem que fazer um monte de coisa e a gente está sempre ocupado, não tem nem tempo para a gente pensar se a gente está infeliz ou não. A rotina, ela no dia a dia já vai cansando a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente está aqui para isso, é para fazer essas funções, ações, fazer a caridade, estudar, para trabalhar. E estamos aqui nesse mundo para isso. Então, aquelas pessoas que são ósseas, né? Ósseas é que não tem atividade, não tem ação. Elas acabam ficando com a cabeça um pouco vazia. E aí tem depressão, se sente sozinha, não se sente útil, etc. A falta de fé, né, que é a segunda razão, ele dá 3 razões pra gente. Uma a gente falou que é a ociosidade, a segunda, a falta de fé. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que Jesus pode estar conosco, não confia, e também que não acredita, né, na vida após a morte. E a saciedade, o que é saciedade? É você estar satisfeito. Imagina, isso acontece muito, às vezes, em outros países mais ricos, em que as pessoas elas passam a vida toda trabalhando para conquistar o quê? Uma casa, você pagar uma boa escola para os seus filhos, vou trabalhar para comprar o carrão do ano. Então, são objetivos, são desafios que você coloca como meta para você alcançar. Eu vou estudar muito para ser professora. Você vai estudo, até, sei lá, seus 30 anos para poder ser professor. Então, isso são objetivos de vida. Então, aquelas pessoas que já estão satisfeitas, que já cumpriram os seus objetivos, elas normalmente estão saciadas, não tem mais objetivo na cabeça delas e isso dá uma tristeza, porque você não tem mais o que alcançar, você não tem mais o que almejar. Pensa, já tenho tudo e não tenho mais o que fazer, entendeu? Normalmente acontece com pessoas muito ricas, então elas já conquistaram tudo no mundo, têm muito dinheiro e não tem o que fazer com dinheiro. E normalmente não são felizes. E isso dá um sentimento de saciedade, de satisfeito, não tem mais o que conquistar, e aí elas acabam o quê? Se suicidando, que não tem mais objetivo de vida. Então, essas são as 3 razões mais frequentes da gente ver, né, no suicídio. A outra perguntinha, ele pergunta assim, bem pra gente fazer a gente pensar. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Ou seja, o homem tem o direito de tirar a sua própria vida? E os espíritos respondem, não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Qual é a lei de Deus? Só Deus permite que alguém morra ou que alguém nasça, etc. Então, se a gente faz isso, a gente está indo contra a lei de Deus, olha só. Isso, a gente está cometendo um crime contra a gente mesmo. E aí os espíritos perguntam, o suicídio não é sempre voluntário? O que é voluntário? É quando eu quero, quando eu tenho a ação.
E aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Muita gente, por mais que seja voluntário, aquela pessoa que está cometendo aquele ato, que está querendo se matar, normalmente ela nem está pensando. Ela vai fazendo automático: eu estou me sentindo infeliz e eu vou me matar. Entendeu? Não para pensar no que isso pode levar, o que vai acontecer com o espírito dela depois, se ela vai evaporar, se ela vai virar pó ou se tem uma vida depois da morte. Normalmente as pessoas não pensam nisso. E o que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Ou seja, se eu não gosto da minha vida, eu vou me matar. Por quê? E aí os espíritos respondem: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Foi o que eu acabei de falar. Se as pessoas não trabalham, mesmo que a gente normalmente tem aposentadoria, né? A gente trabalha a vida inteira e se aposenta. Mas a gente pode continuar trabalhando com outras coisas. Fazer um trabalho voluntário, a gente fazer caridade, trabalhar numa ONG, a gente trabalhar... tem muitos professores que eu conheço que se aposentaram e hoje em dia dão aula particular para ajudar os alunos ainda a continuarem passando no vestibular, né? Passando na escola. Então, a gente tem que manter nossa cabeça ocupada para a gente poder ser mais feliz, a gente ter atividade, ter um círculo de amizade, a gente ter pessoas à nossa volta para poder manter nossa cabeça e nossa mente ativa, né? Isso é muito importante. Então, a gente vê, falando do suicídio, do desgosto da vida, nós estamos em novembro, mas vocês devem ter ouvido falar que em setembro a gente chama de Setembro Amarelo. Então, eu gostaria de ressaltar, né, o Setembro Amarelo, porque é um mês em que a gente tira para poder pensar nessas pessoas, a gente tentar ajudar os suicidas, né, aquelas pessoas que pensam em se matar. E a gente que é espírita também tem grande responsabilidade sobre isso. Se a gente percebe que tem um colega, se a gente percebe que tem um vizinho ou um familiar que tem um desgosto da vida, uma depressão profunda, a gente tem que ajudar ele, porque a gente já sabe que somos espíritos e quando a gente desencarnar, nós vamos para o plano espiritual, a gente não evapora. Muita gente acha que, morri, acabou. Vou resolver meus problemas dessa forma. E não são assim. A gente sabe que não é assim. Os problemas a gente vem o quê? Para resolver. A gente nunca vai ter um problema, Deus nunca vai mandar pra gente um problema que a gente não possa resolver. Que a gente não tenha capacidade de suportar. Isso faz parte também das nossas provas que a gente tem que passar. Já que a gente vê, né, que existe a reencarnação, a gente também tem que resgatar o que a gente fez nas outras vidas. Então, se a gente fez um mal para alguém, se a gente, por exemplo, eu matei o filho de um colega meu, e aí nessa vida a gente tem que perder um filho para poder sentir o que aquela pessoa... Isso é um exemplo, tá? O que aquela pessoa sentiu. Eu tenho que suportar essa dor, eu tenho que saber que isso é uma prova para mim, para eu evoluir. Por mais que seja muita dor, muito sofrimento, a gente tem que saber que a gente vai conseguir passar, que a gente vai conseguir suportar. Porque Deus não dá pra gente um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Se cai no nosso colo é porque a gente tem que resolver, a gente vai passar. E muita gente não pensa assim, então a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar para que ela não cometa suicídio, para que ela não seja uma pessoa infeliz. E a gente tem muita responsabilidade sobre isso. A gente pode conversar com elas, a gente pode ficar em alerta. Se aquela pessoa falou isso, poxa, vou dar uma ligada para ela. Aí liga, conversa, diz que tá lá. Poxa, cara, eu gosto muito de você, eu sou muito seu amigo, vem aqui em casa. Entendeu? Até também para manter, como a gente falou, a mente ocupada da pessoa. Então, a gente não pode ser responsável por um ato como esse. E acontece também o quê? Muitas pessoas sofrem preconceitos, a gente fala muito de bullying, né? Nas escolas que acontecem, às vezes o bullying, a gente não sabe o que pode passar na cabeça da pessoa que está sofrendo bullying.
Às vezes algumas palavras que falam, você é feio, não gosto do seu cabelo. Isso às vezes para a pessoa que está ouvindo esse tipo de agressão é um sofrimento muito grande e às vezes não vai saber lidar com isso, com esse tipo de diferença, esse tipo de preconceito que não tem mais cabimento da gente fazer, né, gente? Então, essa pessoa que fica falando essas coisas, falando coisas ruins para ela, também é responsável se algum dia ela se suicidar por causa disso. Porque isso vai enfraquecendo o ego, vai enfraquecendo e vai fazendo a pessoa acreditar que realmente é isso. E que na verdade não é. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então não tem razão para a gente ficar se diferenciando por uma coisa boba, entendeu? Então, eu peguei na internet meios da gente falar para uma pessoa que tem o desgosto da vida, que pensa, a gente já ouviu falar em que, vão me matar. A gente tem que ficar muito alerta nisso, a gente tem que pensar, porque a pessoa pode estar sofrendo realmente. Só que ela pode achar a cura desse sofrimento aonde? Em Jesus, no Evangelho. Você pode chamar ela para ir na casa espírita, que isso vai ajudar. E não é a morte que vai ajudar de forma alguma. E olha que legal. Tem um desenhozinho do Setembro Amarelo com várias frasezinhas super legais. Então, quando uma pessoa aparecer com esse tipo de ideia que você ouvir, que você prestar atenção, você pode mostrar para ela, você pode falar. Olha que legal. O mais importante é falar sobre aquilo que lhe dói. Muita gente se sente sozinho, então tá sofrendo, tá sentindo uma dor muito grande, e aí ao invés dela conversar com alguém, ela vai fazer o quê? Vou me matar porque eu estou me sentindo sozinho, não tenho com quem conversar, ninguém sabe da minha dor. Mas não, o importante é falar. Então, se a pessoa falar sobre aquilo que dói nela, dói no coração dela, isso vai ajudar muito, né? E às vezes não vai se sentir à vontade de falar com um amigo ou com alguém. Ela pode simplesmente procurar uma ajuda profissional. E para isso, não tenha vergonha de procurar uma ajuda profissional. Que ajuda profissional é essa? Psicólogo, psiquiatra, são médicos que estão ali para conversar, justamente para poder você soltar esse problema, você falar e você ouvir dessa pessoa, desse profissional, o que ele acha. Então, médico, o que você acha que eu devo fazer? O que você acha desse meu problema? E aí ele vai dizer. Então, não ter vergonha de procurar uma ajuda profissional é excelente, tá? E aí você pode falar para essa pessoa que ela vai dizer, eu estou muito infeliz porque está acontecendo isso na minha vida. E aí você pode dizer para ela que essa tempestade também vai passar. Isso é temporário. Os problemas vêm, como a gente já falou, os problemas vêm na nossa vida pra gente resolver, né? E Deus entrega esse fardo, bota lá na nossa porta pra gente poder receber e a gente resolver. Ele é justo, ele não vai fazer uma coisa que ele sabe que a gente não pode suportar, que a gente não pode resolver esse problema. Então, as tempestades também passam. São fases, só depende da gente, de suportar, de encarar o problema, a gente olhar, não, eu vou conseguir, e a gente seguir em frente. Você tem que dizer para a pessoa que você não está sozinho. Isso é importantíssimo. Você diz para ela, olha, eu tô aqui, quando precisar você me liga, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos comer alguma coisa e a gente vai conversar muito, vem aqui em casa. Você não tá sozinho. Isso é muito importante para quem se sente só, para quem tá com esse pensamento de querer acabar com a sua vida, porque acha que não tem amigo, porque acha que tá sozinho, não tem com quem conversar. Outro também, juntos somos mais fortes. Então, se você tá lá, se você colocou o seu radarzinho em alerta, pensando em alguém que esteja com problema, e você vai, opa, essa pessoa tá com problema, tá precisando da minha ajuda. Então, você se junta com ela e vocês juntos vão conseguir vencer essa fase, essa depressão, essa infelicidade. Você ajudando ela, porque juntos somos mais fortes. E, pra gente finalizar, respire. Viver é queda livre, aproveite a viagem.
Então a gente está aqui nessa vida para fazer, a gente está aqui nessa vida para estudar, para seguir, para resolver nossos problemas. E a queda livre é isso aí, cheia de emoção. Cada dia uma emoção diferente, cada ano uma coisa diferente para a gente fazer, uma adrenalina. E a gente tem que aproveitar a viagem. E que viagem é essa? A nossa encarnação. Então a gente tem que aproveitar a nossa oportunidade, tem que aproveitar essa viagem, que é a encarnação, e ajudar as outras pessoas, falar para elas também que essa viagem uma hora vai acabar, né? Porque a gente vai desencarnar, mas que tudo no tempo de Deus, tudo na hora que Deus escolheu pra gente. Não é a gente que tem que escolher, né? Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Então, a campanha, né, do Setembro Amarelo já acabou, mas, porque foi em setembro, né, até porque foi em setembro. Mas a gente precisa estar sempre em alerta, né? Porque só no mês de setembro que a gente pensa no suicídio, que tem que ser só em setembro. Claro que não. É o ano todo, todos os dias, com aquele colega, seja mais afastado, seja um colega mais próximo. E principalmente, né, a gente vê o que tem que acontecer com aquelas pessoas, né? Vamos dar um exemplo daquelas crianças na sala de aula que vocês acham mais chatos. Ai, nossa, fulano é enjoado, né? Lá, por isso que tá sozinho o tempo todo. Tem que prestar atenção para ver se esse fulano, esse colega de turma, se ele também não tá sofrendo. Se por ele estar sozinho, se ele não tá sofrendo. Se ele não, poxa, ninguém gosta de mim. Olha que sentimento ruim que deve ser. Então, às vezes, ele pode já ter uma tendência à depressão, né? Já pode ter uma tendência a pensar que a vida dele não é boa, e aí chega numa escola, numa sala de aula, e todos os colegas abandonam ele. Ele fica lá sozinho o tempo todo. Poxa vida. Então a gente, que é espírita, que tem essa consciência, tem que ficar em alerta. Chama ele para conversar, chama para jogar bola, chama para brincar, para ele também sentir parte de um grupo, para ele sentir dentro, né, de uma turma, de uma sociedade. Isso é super legal da gente fazer. É uma atitude bem maneira. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a partir de agora vocês reflitam melhor. Que eu espero que vocês pensem no que vocês falam, no que vocês fazem, porque isso pode influenciar numa atitude de uma pessoa, de um colega. Então, se você fala mal de alguém, isso já pode ser um primeiro passo para ela pensar numa atitude ruim, como suicídio. Mas se você chega para ela, chama para brincar, chama para conversar, pode ser uma salvação. Às vezes naquele dia ela está tendo um dia muito ruim e só pelo fato de você ter falado com ela, ela vai gostar, ela vai se sentir útil, vai se sentir amiga. Isso faz toda a diferença para muita gente. Então sejamos sempre pessoas melhores para ajudar outras pessoas também a enfrentarem os seus problemas. Então vamos lá, crianças, vamos conversar com o Papai do Céu, com Jesus. Fechando os olhinhos. Querido e amado Mestre Jesus, encerramos, Senhor, por aqui mais uma aulinha da sala 3 da evangelização da irmã Sheila. Que o Senhor possa nos abençoar, nos acompanhar durante essa semana, acompanhar a cada criança e cada familiar que está assistindo a esse vídeo. Por favor, meu Pai, ilumine os caminhos de todas aquelas pessoas que pensam no suicídio e aqueles espíritos suicidas também. Que a gente possa ajudar com esse estudo, que a gente possa ajudar com esse videozinho da sala 3. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, por hoje foi só, tá? E até a próxima aulinha nossa. Um beijo!